Bem-vindos ao Guerreiros do Mundo. Hoje vamos explorar a história da força de elite mais respeitada e temida da Europa, a GIG francesa. Inscreva-se agora para se juntar à nossa comunidade e apoiar este projeto. Agora, vamos à batalha. 5 de setembro de 1972. Munique, Alemanha. Os Jogos Olímpicos, símbolo mundial de paz e união, transformaram-se em pesadelo quando terroristas palestinos invadiram a Vila Olímpica. 11 atletas israelenses foram assassinados em uma operação policial desastrosa que chocou o mundo. Mas enquanto a Europa assistia horrorizada aos eventos de Munique, um jovem tenente francês estava prestando atenção especial. Christian Proutial, oficial da Gendarmerie Nacional, compreendeu imediatamente que uma nova era havia começado. O terrorismo moderno havia nascido, e as forças policiais tradicionais estavam completamente despreparadas. Na França, a situação não era diferente. 2 eventos anteriores já haviam exposto as limitações brutais das forças de segurança francesas. Em 1969, um pai desesperado assassinou seus 2 filhos após avisar que faria isso se a gendarmeria interviesse. As autoridades ignoraram o aviso, pensando que um pai jamais mataria os próprios filhos. Estavam terrivelmente erradas. Em 1971, na casa de detenção de Clairvaux, uma avaliação equivocada da situação resultou na morte de uma enfermeira e um guarda, ambos reféns de 2 detentos. O padrão estava claro: faltava especialização, treinamento e compreensão da mentalidade terrorista. Proutial sabia que a França precisava de algo revolucionário. Não apenas mais homens ou armas melhores, mas uma filosofia completamente nova de combate ao terrorismo. Uma unidade que combinasse precisão cirúrgica com determinação absoluta. Uma força que considerasse a preservação da vida como missão sagrada, mas que estivesse preparada para usar violência controlada quando necessário. Christian Proutial não era um homem comum. Nascido em 7 de abril de 1944, ele representava a 3ª geração de sua família a vestir o uniforme da Gendarmerie. Seu avô e pai já haviam servido, criando uma tradição militar que corria em suas veias. Graduado pela prestigiosa Academia Militar de Saint-Cyr em 1969, Proutial possuía uma mente estratégica excepcional. Após assistir ao desastre de Munique, ele apresentou uma proposta audaciosa aos seus superiores: criar uma unidade de elite capaz de enfrentar qualquer situação extrema. 3 de novembro de 1973. 25 gendarmes selecionados apresentaram-se em Maisons-Alfort para os testes mais rigorosos já aplicados na França. O que Proutial estava criando não era apenas uma unidade policial, mas uma força quase militar com padrões de excelência inéditos. A primeira unidade possuía apenas 15 homens, mas cada um deles era escolhido a dedo. Critérios físicos brutais, avaliação psicológica intensiva e, principalmente, algo que Proutial considerava fundamental: a capacidade de tomar decisões sob pressão extrema mantendo sempre o respeito pela vida humana. O lema escolhido para a unidade refletia essa filosofia: s'engager pour la vie, comprometer-se com a vida. Não era apenas sobre salvar vidas, mas sobre dedicar a própria existência a proteger outros. Cada membro da GIG fazia um juramento silencioso de que usaria força letal apenas como último recurso. Inicialmente chamada de ECP Commando Régionale d'Intervention, a unidade recebeu o nome GIG, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, apenas em 1977. Mas desde o primeiro dia, Proutial sabia que estava criando algo especial. 3 de fevereiro de 1976. Loiada, uma pequena cidade na fronteira entre Djibouti e Somália. Um ônibus escolar transportando 31 crianças francesas foi sequestrado por militantes da Frente de Libertação da Costa dos Somalis. Os terroristas tinham uma exigência simples: libertar companheiros presos ou executariam todas as crianças. Para a GIG, esta seria a primeira operação internacional. Proutial liderou pessoalmente uma equipe de 9 atiradores de elite em uma missão que testaria todos os conceitos que ele havia desenvolvido. A situação era desesperadora: crianças inocentes, terroristas determinados e um prazo fatal se aproximando. Proutial implementou pela primeira vez uma tática revolucionária que ele havia desenvolvido: o tiro simultâneo. Cada atirador recebia um alvo específico e, através de código de rádio, indicava quando estava pronto para disparar. Quando todos confirmavam posição, a ordem 0 era dada. Cada atirador contava 3 segundos e disparava simultaneamente. 15 horas e 45 minutos. O comando foi dado. Em questão de segundos, 5 terroristas foram eliminados simultaneamente. Era a primeira vez na história que uma operação de precisão dessa magnitude era executada com sucesso.
A técnica do tiro simultâneo tornaria-se padrão mundial para operações de resgate. Infelizmente, a vitória teve um preço amargo. Durante a confusão, 2 crianças morreram e 5 ficaram feridas. Uma delas, Valérie Geisbuller, de apenas 7 anos, perdeu a vida. Seu pai, Hans Geisbuller, piloto de helicóptero e filho de um legionário, carregaria essa dor por décadas. Apesar das perdas, Loiada estabeleceu a GIG como força de elite mundial. A operação demonstrou que precisão, treinamento e táticas inovadoras poderiam fazer a diferença entre vida e morte em situações impossíveis. Enquanto o mundo das forças especiais abraçava pistolas semiautomáticas de alta capacidade, a GIG mantinha uma tradição única e aparentemente obsoleta: o revólver Manurem MR-73. Essa escolha não era nostalgia, mas filosofia pura de combate. Christian Proutial trabalhou diretamente com a empresa Manurem para desenvolver uma versão especial do MR-73 exclusivamente para a GIG. Calibre 357 Magnum, cano de 4 polegadas, precisão cirúrgica. Cada revólver era praticamente uma obra de arte artesanal. A razão tática era simples: a GIG operava frequentemente em espaços confinados, aviões, trens, ônibus, onde a confiabilidade absoluta era mais importante que a capacidade de fogo. Um revólver não pode emperrar por contato com escudos ou corpos de companheiros em formações apertadas. Quando você aperta o gatilho, ele dispara. Sempre. Mas o aspecto mais impressionante da tradição do MR-73 era o ritual conhecido como tir de confiance, o tiro de confiança. Após 14 meses de treinamento brutal, no dia anterior à graduação, cada candidato deveria executar um tiro final, atirar em um pombo de argila fixado no colete à prova de balas de um companheiro, a 15 metros de distância. Este ritual simbolizava 3 elementos fundamentais: confiança em si mesmo, recebi treinamento que me deixa confiante, certo de atingir meu alvo sem dúvida; confiança mútua, ele confia em mim, não se moverá por medo ou reflexo ruim no segundo que eu atirar; e confiança sempre, confio em quem está mirando em mim. Treinado como eu, ele não errará o alvo. Alguns membros de AGIG usavam versões especiais do MR-73 com lunetas telescópicas para tiro de precisão. Esses atiradores de revólver eram únicos no mundo das forças especiais, capazes de neutralizar ameaças com precisão milimétrica usando uma arma que muitos consideravam antiquada. A filosofia por trás do revólver refletia a essência de AGIG. Não era sobre ter as armas mais modernas, mas sobre ter operadores tão habilidosos que poderiam transformar qualquer ferramenta em instrumento de precisão absoluta. 24 de dezembro de 1994. Véspera de Natal. O voo 8.969 da Air France, um Airbus A300 transportando 236 pessoas, preparava-se para decolar de Argel rumo a Paris quando 4 terroristas do grupo islâmico armado da Argélia embarcaram disfarçados de policiais. 11h30 da manhã. Os terroristas revelaram suas verdadeiras intenções, matando friamente 3 passageiros para provar que estavam falando sério. Seu plano era aterrorizante: voar para Paris e explodir o avião sobre a Torre Eiffel, transformando um símbolo da França em alvo de uma das primeiras operações suicidas da história moderna. Durante 2 dias, o avião permaneceu no aeroporto de Argel enquanto negociações tensas se desenrolavam. O governo argelino resistia em deixar a aeronave partir, mas a pressão francesa era intensa. Cada hora que passava aumentava o risco para os reféns e a possibilidade de uma catástrofe em solo francês. 26 de dezembro. O avião finalmente decolou de Argel, mas não rumo a Paris. Por ordens das autoridades francesas, foi direcionado para Marsella, onde a GIG já estava esperando. O major Denis Favier comandava 51 operadores que haviam treinado em uma réplica exata do Airbus A300. Durante 12 horas, a GIG estudou cada centímetro da aeronave através de escutas eletrônicas e microfones direcionais. Disfarçados como pessoal do aeroporto, operadores plantaram dispositivos de espionagem e descobriram posições exatas dos terroristas. Era uma operação de inteligência perfeita. 16h45. Os terroristas perderam a paciência e começaram a atirar na torre de controle. O primeiro-ministro Edouard Balladur autorizou Favier a tomar qualquer ação necessária. A GIG havia recebido luz verde para o assalto. 17h17. 3 equipes de 8 homens cada aproximaram-se da aeronave usando escadas móveis. O momento mais perigoso havia chegado: a entrada forçada em um espaço confinado repleto de explosivos e terroristas armados. A primeira equipe enfrentou fogo intenso ao entrar pela porta dianteira direita. 6 operadores foram feridos nos primeiros segundos, mas continuaram avançando. Era o tipo de coragem que definia a GIG. Mesmo feridos, a missão continuava.
As outras duas equipes entraram pelas portas traseiras enquanto os terroristas concentravam fogo na frente. 90 segundos. Foi o tempo que a JIG levou para neutralizar completamente a ameaça. 4 terroristas mortos, 9 operadores feridos, mas nenhum refém perdido no assalto. Era um resultado extraordinário considerando a complexidade da operação. Os primeiros reféns foram evacuados ainda durante o tiroteio. A operação foi transmitida ao vivo para mais de 1 bilhão de espectadores em todo o mundo. Pela primeira vez, o público pôde ver a JIG em ação, e o impacto foi imenso. A unidade francesa demonstrou que terrorismo poderia ser combatido com inteligência, precisão e coragem excepcional. O resgate do voo 8.969 tornou-se instantaneamente um dos casos mais estudados na história do contra-terrorismo. Especialistas americanos do FBI e Delta Force analisaram cada segundo da operação. O historiador Thomas Sancton, da revista Time, descreveu o evento como uma das operações antiterroristas mais bem-sucedidas da história. A operação revelou algo importante sobre a JIG. Eles não eram apenas soldados altamente treinados, mas pensadores táticos que adaptavam estratégias em tempo real. A decisão de usar uma falsa conferência de imprensa para reposicionar reféns, o uso de pessoal disfarçado para reconhecimento e a paciência para estudar a situação durante horas demonstravam maturidade operacional excepcional. Todo ano, aproximadamente 150 candidatos apresentam-se no centro de Ajig em Satori, próximo a Versalhes, sonhando em ingressar na elite francesa. Após a primeira semana, apenas 20 a 30 sobrevivem. A taxa de aprovação final é brutal, apenas 7 a 8% completam todo o processo. A seleção inicial é uma experiência aterrorizante projetada para quebrar candidatos psicologicamente. Um dos testes mais famosos envolve caminhar em uma prancha instável a 20 metros de altura enquanto responde perguntas sobre motivações pessoais. Instruções perigosas são dadas propositalmente. Tire o arnês de segurança. Quem obedece é imediatamente eliminado. O processo completo dura 14 meses de treinamento que ultrapassa limites humanos. Candidatos aprendem combate corpo a corpo, tiro de precisão, paraquedismo, mergulho, negociação e psicologia de crise. Curiosamente, a taxa de mortalidade no treinamento é maior que em operações reais, prova de que a JIG treina em condições extremas. A filosofia de treinamento é simples. Quando você acredita não ter mais forças, seu corpo ainda pode fazer mais se seu cérebro ordenar. Como explica um instrutor veterano, queremos que superem suas capacidades físicas e psicológicas. Não queremos pessoas que desistem ao primeiro obstáculo ou que escolhem a opção fácil. Operadores de Ajig mantêm rotinas de treinamento intensivas mesmo após graduação. O estande de tiro permanece aberto 24 horas para uso dos membros, e a maioria treina diariamente. O SAS britânico reconhece a JIG como tendo a melhor escola de tiro do mundo. Salários são modestos. Um operador iniciante ganha cerca de 2.000 euros mensais, equivalente a soldados paraquedistas regulares. Eles não se juntam à unidade pelo dinheiro, mas pelo privilégio de servir na elite absoluta da França. É uma vocação, não uma profissão. 7 de janeiro de 2015. 11h30 da manhã. 2 irmãos argelinos, Sheriff e Said Kouachi, invadiram as instalações da revista satírica Charlie Hebdo em Paris, assassinando 12 pessoas em represália às caricaturas do profeta Maomé. Era o início de 3 dias de terror que testariam a JIG como nunca antes. A caçada aos irmãos Kouachi mobilizou recursos sem precedentes. Pela primeira vez na história, a JIG operou simultaneamente com a RAID, Unidade Tática da Polícia Nacional. A coordenação entre as forças demonstrou evolução na cooperação antiterrorista francesa. 9 de janeiro. Dammartin-en-Goële. Os irmãos Kouachi foram localizados em uma gráfica, mantendo um refém. A JIG cercou o prédio e iniciou operações psicológicas para cansá-los. Durante 8 horas, negociadores mantiveram contato enquanto atiradores de elite assumiam posições estratégicas. 17 horas. 3 explosões foram ouvidas próximo ao prédio. Às 17h05, uma equipe de Ajig pousou no telhado via helicóptero. Antes que pudessem chegar aos terroristas, os irmãos saíram correndo e abriram fogo contra os gendarmes. Foram neutralizados instantaneamente pelos atiradores de precisão. Simultaneamente, outro terrorista, Ahmed Koulibaly, mantinha 15 reféns em um supermercado kosher em Paris. A operação coordenada terminou às 17h15 com Koulibaly morto e todos os reféns salvos. A sincronia entre as duas operações demonstrou capacidade operacional excepcional. 13 de novembro de 2015.
O Teatro Bataclan tornou-se palco do maior ataque terrorista em solo francês desde a Segunda Guerra Mundial. 3 terroristas mantiveram mais de 1.500 reféns durante 2 horas antes de a GIG e outras unidades de elite invadirem o local. 130 pessoas morreram, mas a resposta das forças especiais evitou uma carnificina ainda maior. Desde sua criação, a GIG participou de mais de 1.800 operações, libertou 650 reféns e prendeu mais de 1.500 suspeitos. Perdeu apenas 4 membros em ação e 10 durante treinamentos, estatísticas que demonstram eficiência operacional excepcional. A unidade cresceu dos 15 homens originais para quase 1.000 operadores distribuídos entre Satori e 14 filiais regionais em território francês e territórios ultramarinos. A GIG principal mantém 400 operadores de elite, enquanto as filiais regionais somam 600 especialistas. A organização atual divide-se em 4 forças especializadas: Força de Intervenção, Operações de Alto Risco, Força de Observação e Busca, Reconhecimento e Inteligência, Força de Segurança e Proteção, Proteção de Autoridades e Força de Filiais Regionais, Presença Territorial. Missões internacionais incluem proteção de embaixadas em zonas de conflito, operações no Mali, Saara, Afeganistão, Líbia, Costa do Marfim e Iraque. Como componente das Forças Armadas Francesas, a GIG pode operar em qualquer lugar do mundo, mantendo capacidades expedicionárias únicas. A unidade foi reconhecida pela Organização da Aviação Civil Internacional como autoridade mundial em treinamento de resgate de reféns em aeronaves. Instrui forças especiais de dezenas de países e mantém intercâmbios regulares com SAS britânico, Delta Force americano, SEAL Team 6, GSG-9 alemão e outras unidades de elite. Prêmios militares incluem 2 cruzes de valor militar por operações no Afeganistão e Líbia, além da Medalha de Segurança Interna. Como recebeu a Cruz de Valor Militar 2 vezes, membros de a GIG podem usar oficialmente a Forragere, distinção raramente concedida. A GIG representa mais que uma unidade militar, simboliza uma filosofia única de combate ao terrorismo baseada na preservação da vida e precisão cirúrgica. 51 anos após sua criação, continua sendo referência mundial para operações antiterroristas. Christian Protial, hoje com 80 anos, permanece ativo como consultor e embaixador da unidade que criou. Suas memórias, documentadas no livro GIG, nos Étions les Premiers, revelam os desafios de construir uma força de elite do zero, sem recursos adequados mas com determinação absoluta. A influência de a GIG transcende fronteiras francesas. Técnicas desenvolvidas em Loiada e refinadas em Marsella são ensinadas em academias militares mundiais. O conceito de tiro simultâneo tornou-se padrão internacional, salvando incontáveis vidas em operações de resgate. A tradição do revólver Manurem MR-73 persiste, simbolizando valores atemporais de precisão e responsabilidade. Enquanto outras unidades adotam tecnologias avançadas, a GIG demonstra que a habilidade humana excepcional supera qualquer equipamento. Desafios futuros incluem terrorismo cibernético, ameaças químicas e biológicas, e ataques com drones. A GIG adapta-se constantemente, mantendo sua filosofia central: proteger vidas inocentes através de operadores excepcionalmente treinados usando força mínima necessária. A próxima geração de operadores enfrenta ameaças que Protial não poderia imaginar em 1973, mas os princípios fundamentais permanecem inalterados: seleção rigorosa, treinamento brutal, coragem excepcional e compromisso absoluto com a vida. A GIG prova que excelência não é acidente, mas resultado de preparação impecável, liderança visionária e dedicação total. Esse engager por la vie não é apenas um lema, mas uma promessa sagrada renovada a cada operação, a cada vida salva, a cada vitória sobre o terror. Inscreva-se agora, torne-se membro, ative as notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário para que possamos comparar nosso conhecimento e fontes. Obrigado por seguir nosso canal. Até nossa próxima jornada estratégica, aqui no Guerreiros do Mundo. La rue m'a appris qu'on n'a pas toujours le choix des départs. Chacun pour soi, c'est la règle ici-bas. La loyauté, le coûte cher, peu le comprennent. Tu vois la haine dans les yeux de ceux qui ont rien à perdre. Les rêves brisés, la misère dans les...